E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha, desta vez diretamente do stand da piscina aqui na AgriShow, cara. A gente aproveitou que um monte de gente legal vem aqui na feira e a gente falou, por que não gravar aqui, né, cara? E nessa semana estou aqui com o Rodolfo Mittelstadt. Acertou. Acertei? Que é gerente de contas estratégicas na AgroTools, onde também é sócio, né, cara? Rodolfo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Eu que agradeço o convite, Paulo. Agradeço o pessoal da Piscina pela recepção. Afinal, tá super bem. E sucesso ao AgroResenha, né? Que fique e permaneça ali por muitos, muitos anos ainda. Se Deus quiser, se Deus quiser. E eu vou te falar, ó. A gente tá com uma novidadezinha. A gente tá com uma produção, uma collab com o Santo Par Cafés. Eu vou te dar aqui, ó. Opa! Um cafezinho. Esse aqui é ele de colocar na xícara, o Drip Coffee. Tá bom. Tá aí, ó. Tá bom, muito obrigado. O Batã vermelho, amarelo. Olha lá, tem toda uma especificação tá bom, aí. Obrigado. Onde é que foi produzido? Depois eu passar no sistema da AgroTools para ver se a fazenda tá com compliance. Obrigado. Muito bom. E para você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta com o Rodolfo. Rodolfo, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu. Maravilha. Olha, Paulo, eu tenho 31 anos completados esse ano. Eu comecei, né, trabalhei em duas empresas, uma multinacional farmacêutica e depois, por uma coincidência da vida, um amigo começou a trabalhar numa empresa super pequenininha de tecnologia pro agro e falou assim, olha, eu acho que você vai se dar lá bem com a gente, que é o Lucas, que inclusive tá aqui, todo mundo conhece como Tufik, tá aqui com a gente, veio comigo na AgriShow dessa vez. E assim surgiu essa jornada minha de AgroTools, que no dia 16 de maio desse ano completaram 10 anos. 10 anos. Comecei como estagiário, brinco, né? Estagiário de empresa de 35 funcionários, bicho, você abre a porta, você serve café, você atende cliente, você faz tudo. E participei por um privilégio, eu brinco que a minha principal formação no agro, eu sou formado em administração de empresas, mas o meu dia a dia, o meu conhecimento de como que o agro, né, que foi uma coisa que a AgroTools me proporcionou, o ecossistema agronegócio ele funciona, eu aprendi na prática atuando com os nossos diversos clientes. Então eu tenho 10 anos de experiência atuando ali com todas as empresas de todos os segmentos, tamanhos que vocês consigam imaginar. Legal, eu já tive algum contato. Legal, cara. E eu achei interessante esse ponto que você trouxe dos 10 anos, né? Porque assim, você é um cara novo, né, velho? 31 anos... Quer dizer... Novo. Novo. Pô. Não tem nem cabelo branco ainda. Não, então, pois é. Eu já andei mais estrada de terra que você. Mas aí, uma coisa que chama a atenção, assim, hoje em dia, né, cara? Você deve trabalhar com pessoas tão jovens quanto você ou até mais. Quer dizer, todo mundo tem peça para as coisas, né? E hoje em dia, cada vez mais está... menos comum você encontrar pessoas que queiram ficar 10 anos numa empresa, né, cara? Como que foi essa jornada, esses 10 anos? Porque, assim, começar como estagiário e se tornar sócio, hoje em dia, cada vez está menos comum isso, né, cara? Assim, eu sempre, Paulo, tive uma visão de... eu consigo esperar as coisas no tempo que elas necessitam para acontecer. E aí cada um é cada um, não posso dar opinião, mas eu falo muito pela minha... Eu tenho uma visão que você não passa menos de 2 anos numa empresa, você não consegue entender nem o que ela faz, você não consegue entender a mentalidade, você não consegue entender o que ela entrega de melhor, entrega de pior, como é que você consegue mudar um negócio. Então assim, a AgroTools, né, porque esses 10 anos de insistência, eu brinco que eu sempre falo com o Sérgio, que é o fundador da empresa, assim, Sérgio, eu tô insistindo, meu tempo aqui, cara, é a coisa mais valiosa que eu tenho, então qual que é o principal? As mudanças e transformações que eu vim acompanhando. Então imagina que eu comecei na empresa, a gente tinha, como comentei, os 35, 40 funcionários, mais ou menos. Tinha 2 escritórios pequenininhos, né, um na Vila Olímpia, em São Paulo, que é onde está a nossa sede, e outro em São José dos Campos. Hoje estamos com 250, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho a menos. Mas você participar dessa virada de chave, eu atendia cliente, cara, do interior do Amazonas. Eu brinco que é um dos contratos mais interessantes que eu já consegui para a AgroTools foi com um frigorífico que chama Frigorífico Dona Raimunda. Oi. Eles abatem, se eu não me engano, na época era 20 cabeças por semana. Uhum. Falei, gente, vocês não tinham nem pistola, era no berro que vocês abatiam boi. Até, por exemplo, um atendimento do Nestlé da vida que eu faço direto, do Cicobi, todo o sistema cooperativo deles, nós trabalhamos. Então, assim, o que me prendeu esses 10 anos na AgroTools foram
os desafios que aconteceram, que vieram me puxando, mas que ao mesmo tempo eu fui me desenvolvendo profissionalmente, como lidar com cada vez com contas maiores, com situações mais complexas. Sim. Você tem que então, assim, isso que eu me prendi muito para continuar nesses 10 anos. Porque no fim do dia deve ter sido um baita de um desafio para você também, né? Porque uma coisa é você tá lá no setor farmacêutico, né, que você falou, e uma outra coisa é você vir pro ar. Por mais que você trabalhe com tecnologia, inevitavelmente você vai ter que entender um pouco de agronegócio também, né, cara? Como é que foi essa adaptação sua nesse cenário, né, nesse setor, assim? Tá. É quando a gente... um primeiro contato, que a brincadeira que eu fiz foi, gente, eu tô começando a trabalhar aqui, mas o mais longe que eu tinha no agro era ter brincado no grama da minha casa. Assim, esse era o meu maior contato, porque não tenho família, não tenho ninguém próximo que atua com agro. Então, assim, eu tive que entender, e eu sempre fui muito uma pessoa, desde pequeno, que eu sempre gostei do comercial. Montava vendinha na frente da minha casa, montava a barraca de vender bala dentro da escola. Então, assim, eu sempre tive essa minha... Isso é meu, ninguém me ensinou. Nasci com essa, talvez defeito, talvez qualidade. Ninguém nunca sabe qual que é o... Se fosse uns 10 anos atrás, eu diria que a turma ia falar que era um defeito. Mas hoje em dia, não necessariamente. Então, acho que tá mais claro hoje em dia também as habilidades que a gente precisa ter para vender, né? Com toda empresa em ver, todo mundo vende. Todo mundo vende, mas tem que ter um jogo de paciência, um exercício. Mas para o agro, especificamente, eu fui muito entendendo setorialmente. Então, eu comecei na AgroTools com planos na minha cabeça que era, vou entender como que esse setor funciona. Primeiro, os frigoríficos. Como é que funciona? Quem manda? Qual que é a decisão? Qual que é a velocidade de compra? Onde é que estão as principais operações? Onde é que não estão? Onde é que você começa a ter uma visão um pouco mais de qual que é a diferença de uma operação que está no norte, uma diferença de uma operação que está no sul. Depois eu fiz isso para trading. Agora estou muito voltado para bancos, empresas de bem de consumo, que a gente chama, né, que são as grandes marcas. Mas eu sempre, na minha, fui pensando onde estão as maiores empresas, onde eu conseguiria fazer os maiores negócios, ou seja, né, aqueles que trariam mais impacto para uma maior quantidade de gente, ou de produtor, ou de operação de originação de volumes, para conseguir ter essa... Então, assim, nunca vou fazer o maior de jeito nenhum, cara. Vou começar pequenininho, vou pegar vou aprender. Então foi um pouco dessa tática que eu usei, pelo menos para o meu desenvolvimento. Eu acredito que eu tenha acertado, tá? Não muito, mas eu tenho acertado a maior parte das vezes. Não, isso aí é uma boa estratégia, porque é o seguinte, entender de agronegócio, né? A gente fala sempre aqui, agronegócio envolve tudo, né? Desde antes, dentro e fora da porteira. Então, é difícil entender de todas as culturas, ou entender de todas as situações, ou de todos os elos ali, né? De cada uma das cadeias. Então, assim, focar em determinada coisa, aprender aquilo ali, né? Não digo que vai esgotar, né? Porque a gente nunca esgota o assunto, mas quanto mais profundo a gente conseguir ser num tema, mais fácil a gente compreender e até usar a tecnologia a favor, né, velho? Totalmente. Assim, o que a gente... Dando um exemplo, né? Às vezes a gente vai trabalhar com uma trade. A trading, ela compra ou do produtor rural, ou ela compra de uma cooperativa, de uma cerealista e compra do produtor rural. Essa mesma trading, ela processa o grão ou manda para a Noruega, que processa, acho que vocês devem ter acompanhado ali em janeiro, a gente começou a vender a matéria-prima, exportar o salmão, exportar o peixe, importar o peixe de volta. Assim, você começa a ver como que o mundo das commodities ele se comporta e por onde passam as operações de originação, ou seja, onde que o dinheiro ele é trocado de mão. Então começa com o produtor comprando uma semente, que ele pega um financiamento, depois ele vai plantar, a trade vai comprar, a trade vai processar, vai vender para uma empresa que processa ração de animal, por exemplo, ou alimentos animais que os frigoríficos acabam comprando. Então, assim, é uma visão muito de cadeia. Quem vende para quem, que pega dinheiro onde, que está segurado onde, né, que compra insumo de algum lugar. Foi essa visão que a gente teve muito, né, que eu acabei tendo muito prática para trazer os resultados e conseguir fazer fazer transformações setoriais de operações, de mudança de mentalidade, um pouco ali e como que a tecnologia ela nos apoia. Ela eu brinco, né? A tecnologia, do jeito que a AgroTools está atuando, ela vem se tornando uma grande facilitadora, ela, de certa forma, traduz esses tipos de relação, esse ecossistema complexo, em pequenas dosagens de informação. Então, Paulo, que compra de um produtor, que comprou de uma cerealista, a gente consegue ver elo por elo como que a fazenda, como que o produtor rural ele se comporta em todo esse ecossistema, mas a gente só consegue garantir a escala. Por exemplo, o nosso país é um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina do mundo. A escala disso é uma coisa assustadora. Sim, como que a gente consegue rastrear praticamente toda a carne originada no Brasil? Só com tecnologia, só com essa pequena tradução que a gente faz ali desse ecossistema para gerar esse conhecimento para os nossos parceiros, clientes. No final, mundo, né? País, né? Sim, sim. Cara, você tá, aproveitando que você entrou nesse assunto aí,
Conta pra gente então, cara, como que é o trabalho que você desenvolve lá, quais são, né, enfim, o que vocês fazem dentro da empresa. Assim. Maravilha. Paulo, hoje a AgroTools, ela se posiciona como um ecossistema tecnológico para todas as empresas, setores e segmentos que atuam no agro. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente parar para pensar, por exemplo, o pessoal da Piscin vende implemento para o produtor. Esse mesmo produtor deve ter passado aqui primeiro, agora foi lá na concorrente. Não na concorrente. Foi num dos bancos que tem ali na feira de financiadores. Na Sicredi, na Sicredi, na Cicobi, no banco. Qualquer um deles, assim, ele veio aqui, se relacionou com a Piscin, agora foi num banco pegar crédito. Esse mesmo produtor, então, ele tem, na nossa visão, o produtor rural ele tem uma unidade produtiva, ele tem uma capacidade de produção que ele pode ou comprar produtos suficientes para aplicar naquela fazenda, ou vender matéria-prima suficientes, que é a capacidade produtiva que o cara tem. Mas o que vai acontecer é ele melhorar cada vez mais a produtividade dele. Mas ele não deixa de estar naquele mesmo pedaço de terra. Às vezes ele compra do vizinho, às vezes ele vende um pedaço pro vizinho, mas tá ali, cara. O pedaço de terra ele é intransformável, ele é imutável por enquanto. Então o que nós fizemos como AgroTools? A gente aprendeu a traduzir, processando dados, imagem de satélite. A gente vem colecionando ao longo desses 18 anos de atuação que nós temos aqui no Brasil e alguns outros países, os mais diferentes tipos de dados que você pode imaginar sobre o território brasileiro. E a gente combina esses dados para gerar justamente um conhecimento, por exemplo, para a Piscin. Esse produtor aqui, o Paulo, ele tem capacidade de comprar quantas máquinas, quantos implementos, quantas unidades, eu estou vendo a capacidade produtiva que ele tem perante o tamanho da fazenda. A mesma coisa para originação de carne, a mesma coisa para originação de crédito. A gente vem traduzindo sempre como que as fazendas, o que elas representam de risco ou oportunidade para as empresas, né? A gente ainda não atende o produtor rural diretamente, não temos nenhum plano concreto para isso. Nosso negócio sempre foi B2B, mas é basicamente um tradutor ali de o que a fazenda significa para a tomada de decisão que aquela corporação vai ter perante o produtor rural, seja para dar crédito, seja para comprar matéria-prima, seja até para uma estratégia comercial de financiamento, de atuação, quantidade versus capacidade de compra e por aí vai. No fim do dia, vocês estão entregando inteligência, né, para as empresas, né? Porque assim, uma coisa que a gente sempre ouve falar, né, Rodolfo, que assim, cara, falta informação. A gente não tem informação. Não sei o que, blá, 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 né? E, na verdade, ela tá aí, só não tá organizada, né, cara? E esse é um ponto crucial quando a gente fala de dados, porque dados sozinho, esquece. Você não sabe interpretar, você não sabe. Não tem nada. Agora, aquele negócio de tornar uma informação de modo que a empresa que te contrata, ou até mesmo o produtor lá, mais pra frente, com certeza, ele vai tomar a decisão em cima daquilo ali e fazer o negócio acontecer, né, cara? Acho que esse é um ponto importante até para um avanço sustentável, né, que a gente fala do agro como um todo, né, velho? E nós, assim, a AgroTools já tem um nome muito forte no mundo da sustentabilidade hoje. Então, nós participamos da criação dos principais protocolos de sustentabilidade setoriais, da carne, ou agora para exportação para a União Europeia, mas o TAC da carne, que começou mais ou menos em 2013, moratória da soja, protocolo verde dos grãos, e inclusive os movimentos recentes do Banco Central associado à corresponsabilidade do dinheiro que o banco dá para os produtores rurais. Então, a AgroTools sempre olhou setorialmente o que daria mais informação, mais dado para as empresas tomarem as decisões, mas não para que elas tivessem que interpretar linha a linha, não. Eu quero saber se o Paulo atende com responsabilidade socioambiental, por exemplo. Não pode ter embargo na área dele, porque depois o Banco Central vai lá e penaliza a instituição financeira quando conceder esse crédito. Para a exportação de carne, o produtor não pode ter desmatado ilegalmente para conseguir. Então, assim, a gente dá o conhecimento ali em tempo real, praticamente, do que está acontecendo naquela fazenda, aconteceu historicamente, olhando os protocolos de sustentabilidade mais altos, rigorosos que o mundo exige do agro brasileiro, e a gente consegue ajudar as empresas a se posicionarem. Então, assim, o que falta ainda, eu acho, muito do agro, é essa mudança de mentalidade. O Brasil, ele é um dos países que mais... Um dos países não. É o país que mais preserva o nosso território. A gente tem mais de 60% do território intocado. Não tem nenhum outro país no mundo, praticamente, na escala que a gente tem, com certeza, desse mesmo nível de preservação. Então, o produtor rural aqui, ele é um herói. Nós, como brasileiros, a gente só não aprendeu a como contar essa história globalmente, porque merecia. Era se comparar com a Europa, se comparar com a China, se comparar com os Estados Unidos. Se fosse nos Estados Unidos aqui, já tinha um filme contando essa história. Vários filmes contando a história de várias pessoas que subiram do Rio Grande do Sul, foram pro Mato Grosso, pro Maranhão, né? É assim mesmo, cara. Desafiaram. Porque no fim do dia é o jeito que a gente conta história também, né? A gente não sabe contar história. O brasileiro não é um bom contador de história. O agro, principalmente, ele precisa mudar essa forma. Sei lá, o pessoal pedia
a começar a nos representar em fóruns internacionais, mas com conhecimento, sempre fluentes na língua inglesa. É um pouco do que a gente precisa melhorar como Brasil, como agronegócio brasileiro perante o mundo, né, e que sendo um dos principais originadores de matéria-prima, elementos do nosso mundo, né? Sim, sem dúvida, cara. Você falou muito bem aí da tecnologia, como que ela pode ajudar, né, sei lá, o produtor a ter uma melhor gestão, né, até as empresas terem uma melhor gestão elas também, né? Mas eu queria... A tecnologia, como a gente sempre fala, ela é quase que um meio, né? Ela não é um fim em si mesmo ali, né? Você usa ela para determinada tarefa ou coisa assim. Quais foram, cara, ou se você puder trazer pra gente, o que tem sido, na verdade, as principais barreiras na adoção de tecnologia, especialmente nas empresas do agro, que eu acho que é com quem vocês trabalham, né, cara? Porque assim, a gente tem uma visão de que o produtor não é um cara, né, tecnificado, que não faz uma boa gestão, não tem as informações. Eu tenho lá minhas dúvidas se as empresas são assim também ou não, sabe? Porque fala que as empresas tal, mas como é que é, cara, esse negócio da adoção de tecnologia nas empresas? Olha, você imagina, Paulo, a brincadeira que eu faço a AgroTools ela nasceu há 20 anos atrás, praticamente 20, né? Estamos indo por 19 anos, mas estamos chegando quase uns 20. Já completou 19? Já completou 19. Então já está no 20º ano. Já estamos no 20º ano, é isso. Fevereiro, 14 de fevereiro do ano que vem, a gente faz o nosso 20º aniversário. Com muito... Então você imagina eu tendo essa conversa com um banco há 20 anos atrás. Eu conversando com uma trade há 20 anos atrás. O pessoal assim, o que esse bando de maluco tá falando pra mim de tecnologia, processamento de imagem de satélite, falando... Era loucura. Hoje em dia ainda é. Agora a gente é aceito, pelo menos a galera recebe a gente para escutar o que a gente tem para falar. Antigamente, era uma pedreira conseguir, tinha que quebrar pedra para conseguir uma reunião com uma instituição, com um cliente, um possível cliente. Então assim, a gente vê que desses últimos 5, 6 anos para cá foi onde a AgroTools deu o principal boom de crescimento dela, inclusive. As empresas falam assim, opa, a gente está refém de uma gestão de dados que a gente não conhece, a gente não sabe como aplicar, a gente não consegue tomar decisão. Então, nós vemos as empresas nos últimos 5 anos dando uma bela de uma acelerada para conseguir correr atrás de todas essas informações, todos esses dados que nós nunca tivemos. E a brincadeira assim, que eu posso fazer para todo mundo, para qualquer empresa que atua no agro, independente do segmento, qual a melhor forma de você fazer a custódia do dado do seu cliente? É você conseguir chegar numa informação geográfica, num cadastro geográfico dessa propriedade. Por quê? A propriedade é a alma do negócio. Tudo bem, você tem aquele jeito de alavancagem financeira do cara, tem uma série de poréns, mas a propriedade ela nunca vai mentir. O tamanho dela, o que o cara produz, há quantos anos ele produz isso, né, de determinada cultura. Sim. É isso que as empresas deveriam ter como base do seu cadastro. Além de fazer o cadastro, nome de telefone, número de e-mail, e também conseguir chegar na localização dos limites geográficos dessas propriedades. Assim, é o primeiro passo que a AgroTools mais que insiste e é fundamental para todas as empresas que atuam conosco. Então, assim, a barreira tecnológica, não é que ainda esse negócio de AI, ainda tem muita coisa por vir, mas é o básico dos básicos que a gente ainda tem que insistir com as empresas para que elas tenham essa informação. Estruturar um cadastro comercial, com nome, com CPF, com CNPJ, com número de telefone, mas também com a caracterização da fazenda, porque no agro a gente não conseguiu de outra forma mudar isso. A capacidade produtiva do cara, do produtor, ele está associado ao tamanho onde que ele tem a fazenda dele. Qual que é a característica dela, né? Sim, cara. Não, e você falou uma coisa muito legal, porque assim, as empresas precisam ir atrás disso aí, né? Muitas não têm o conhecimento para desenvolver uma área dentro e tal, e aí vocês vêm com essa proposta, né, cara, de poder ajudá-los ali. Muito, muito bom. Tornar esse processo mais rápido, minimamente. Isso, porque no fim do dia é isso, né, cara? A gente tem um agro extremamente pujante, né? Só que, porra, muitas vezes a gente vê alguns processos que ainda são de 20, 30 anos atrás, né, cara? E empresa grande, não é empresa pequena, não. Quem nunca ouviu falar de empresa grande que tem um sistema lá, um SAP ou coisa e tal, e tira os dados e mexe no Excel pra tirar. Cara, tá louco, né? Tá louco. Não, inclusive, pegando até o gancho, a gente acabou de divulgar uma parceria que nós fizemos com a SAP, justamente para quê? Todas as informações que a AgroTools ela consegue gerar, todo o conhecimento que a gente consegue gerar para as empresas, a maior parte dos nossos clientes já está utilizando o SAP, que, eles dominam no mundo inteiro todas as informações de gestão, né, de relacionamento de empresa com cliente, com fornecedor.
a gente integrou a nossa solução dentro da SAP para quê? As empresas não precisem nunca ter mais um sistema, mais um login, mais um... A gente está tentando, de alguma forma, acelerar esse processo, mas ainda longe do sonho que a gente achou que a gente já está hoje há 20 anos atrás. Tem muito chão pela frente. E isso aí também é um BO para o produtor também, né, cara? Porque, assim, não é raro você encontrar o cara que tem um sistema de monitoramento de máquina, um sistema, ou um RP, por exemplo, né? Ou um sisteminha para lançamento lá da parte agronômica. E essas porra nunca conversam uma com a outra, né, cara? Esquece. E aí o cara tem... Esses dias atrás eu estava conversando com o produtor, perguntei, você tem o determinado aplicativo de determinada marca aí? Eu falei, eu tenho. Mas, cara, vou falar a verdade pra você. Então, 6 meses que eu não entro nele. Porque é mais um para fazer mais uma gestão de dados. Você não adianta. É isso aí. E o que a gente vê, assim, dentro das empresas, principalmente, pegar o exemplo de instituição financeira. As instituições financeiras, elas têm várias áreas ali dentro. Tem a área de cadastro, depois tem a área de pré-concessão, depois tem a área de pós-concessão, que alguns chamam de monitoramento, tem uma de inovação. Todas as vezes, a parte de cadastro faz um cadastro. A de concessão vai lá e chama um produtor de novo, faltou tal dado. Aí depois a de monitoramento fala assim, mas isso que tem assim. Se existisse uma gestão integrada disso dentro das próprias empresas, facilitaria muito. Mas né? É o trabalho que a gente faz hoje. Gente, vamos usar todo mundo a mesma informação, você vai lidar do mesmo risco para todo mundo conseguir ver e tomar a mesma decisão dentro da sua instituição. Claro que cada um necessariamente precisa ver o que o outro está fazendo, mas como que você otimiza essa gestão dessas informações para ter a informação certa no momento certo para tomar daquela decisão ali sem, né, medo de ser feliz. Sim. Pelo menos sabendo o risco que você está correndo, né? Óbvio, né, cara? E você falou uma coisa muito interessante ali atrás, cara, das tecnologias que tem, né? Tem inteligência artificial, blá, 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 blá. E inteligência artificial sem dado que tenha o mínimo de coerência, ele vai te dar um monte de resultado bosta, né, cara? Então, assim, no fim do dia, você precisa ter o café, o arroz com feijão, né? Bem feito ali. O básico, né, cara? Isso aí. E, cara, pensando em futuro, assim, né? A gente tá vivendo agora essa era aí da inteligência artificial, né? Já passou aquela época do blockchain, né? Já passou... Buzzwords, é isso. Entendeu? Então, as palavras vão mudando, mas o conceito vai cada vez ficando mais igual, né? Mas o que eu queria dizer, assim, como que você imagina o agronegócio nesse momento, daqui para frente, tendo em vista esse avanço tecnológico, né, cara? Assim, nós estamos falando agora de inteligência artificial, as pessoas estão começando a utilizar, mas, igual você falou, falta o básico que precisa ser feito, que ainda não foi feito, né, em muitas empresas. E como que você vê, cara, para o futuro agora? Assim, o que você está enxergando, né, seja para as empresas, para o produtor mesmo em si? Assim? Maravilha. Assim, nós, como AgroTools, Paulo, a gente tem visto um acelerador de negócio, que a gente chama de transformação digital. Então, a gente, realmente, desses 5 anos para cá, eles trouxeram para a AgroTools bons resultados de negócios e, principalmente, né, projetos que entreguem para as corporações, que entregaram para as corporações mudanças no dia de operação, seja ganho de eficiência, seja compra com melhores margens, assim, a gente conseguiu realmente já começar a melhorar. O que eu imagino que vai acontecer, né, que o que a gente tem visto, as empresas, elas vão, as que estão para trás, porque tem muita empresa que nem começou a falar nesse tema ainda. Fala, é muito bonito falar no jornal, falar no LinkedIn, mas na prática você fala assim, opa, conheço. É até a segunda página, né? Conheço essa empresa, eu não lembro deles fazerem isso tão profundamente, mas beleza, vamos... As empresas, elas estão correndo cada vez mais, de uma forma agora genuína, porque elas viram, eu preciso estar minimamente mais automatizado, eu preciso fazer essa gestão das informações de uma forma um pouco mais inteligente. Assim, não estou falando que é mudar da água para o vinho, não é apertar um botão, não. É o mínimo, é o básico. É fazer o básico. Eu vejo as empresas tendo essa facilitação, tendo um facilitador, na sua operação, mas porque viram que minha água bateu na bunda. Então precisam, de fato, mudar porque vão ficar para trás. A gente vê essas transformações. E você pega uma época, um momento igual esse que a gente está vivendo aí nos últimos, talvez, 2 anos, né? Que, cara, dificuldade, setor, né? Teve problema de clima, enfim, uma série de coisas que foi prejudicando ali, queda de preço e tal. É aquela brincadeira que a gente sempre faz, né, cara? A hora que baixa a maré que a gente vai ver quem tá de tanguinha e quem tá pelado, né, velho? Se você não tivesse esses dados, essas informações todas bem organizadas, meu... Você não consegue tomar uma decisão. Assim, a gente vê... Eu lido muito com por exemplo,
Tem uma grande multinacional que trabalha conosco, que a especialização dela, dos segmentos dela é a originação de cacau, porque ela vende chocolate para o mundo inteiro. Sim. Mas é muito grande no Brasil. O problema dos caras, pela quebra de safra que existiu na África, eles não têm mais de onde comprar cacau. Mas como nós, como AgroTools, a gente foi mapeando, a gente tem essa visão estratégica de onde que o negócio ele tá, a gente consegue indicar, olha, compra ali, cara, ali eu acho que ali tem mais possibilidade de originação de matéria-prima. Então, assim, é uma gestão territorial, é uma gestão com processamento de imagem de satélite que eu consigo dar uma visão específica para que a empresa ela consiga cada vez mais tomar a decisão de uma forma mais adequada, mais rápida, mas sabendo para onde que ela vai. Por exemplo, outra exemplo que eu consigo dar é com essa história de gestão de riscos climáticos. O Banco Central começou a fazer uma pressão, mas tem um cliente nosso, especificamente na minha carteira, que ele faz uma gestão de risco muito adequada conosco há muitos anos. Então, assim, a carteira dele já estava bem pulverizada, ele sabia onde que ele estava concentrado, sabia as regiões que ele poderia correr mais ou menos, e esse impacto do ano passado, claro que deu um susto, assim, em todo mundo, mas para ele foi mais uma marola, não foi uma onda de fato. Ele consegue, então, assim, essa gestão de riscos proativa, ela é muito mais inteligente para o negócio do que uma reativa. Tive um problema, e agora? Cara, eu tô vendo que eu vou ter um problema, o que fazer antes do problema se consolidar? É isso que a gente tem trazido. Porque assim, uma coisa é você ter informação e olhar ela depois que aconteceu, né? Outra coisa é você ter a informação e tentar tomar uma decisão antes de que aconteça alguma coisa, né, cara? Que são coisas completamente diferentes, completamente. Né? Precisa ser muito antes, mas só de você fazer antes do outro só banco, você vai entender o movimento, né? Cara, você tá mais seguro. Você tem, então, assim, a gente tem essa visão, a gente proporciona essa visão para os nossos parceiros do que fazer antes do negócio acontecer. Não tô falando assim, anos antes. Sim. Mas são dias, é aquela janela que você precisa para tomar providência antes de todo mundo. É isso que tem nos ajudado a prosperar. Legal, cara. Ó, a gente tá gravando na feira, então tem lançamento de máquina aí. Às vezes ao vai acontecer, vivo, você vê. Bom demais, cara. E pro futuro aí, cara, quais são suas visões? O que você enxerga de novas oportunidades, seja para profissionais que estão ouvindo, de repente, a gente aqui agora, para empresas, terem visto esse avanço tecnológico aí, cara? O que você vê de oportunidades aí para turma? Maravilha. Paulo, olha, eu vejo muito, não posso deixar de falar da minha profissão. Então, assim, você saber traduzir as necessidades dos clientes para dentro de casa e conseguir entregar soluções, conseguir entregar a resolução de um problema que esse cliente ele tem, é uma profissão. Então, o vendedor raiz, como de fato ele está em falta. A gente está com uma dificuldade muito grande de achar pessoas extremamente qualificadas, mas que consigam levar a gente para os patamares que a gente precisa. Então, assim, visão de futuro, muito que eu, Rodolfo, acredito. Cara, vendedor é a profissão menos glamourosa, mas é a mais divertida que o negócio ele tem. Então, você pode dar um conselho para alguém, eu desenvolveria essa habilidade comercial. Você vai vender tanto para fora quanto para dentro de casa. Agora, sobre profissionais, a gente tem apostado muito em pessoas especializadas em geotecnologia, muitos cientistas de dados, todas as formas que você imagina, mas que realmente consigam traduzir a escala das informações para dar aquele conhecimento que as empresas, que as pessoas precisam para tomar as decisões de uma forma muito rápida, intuitiva e principalmente entendendo o lado do mercado, entendendo o que o cliente ele precisa. Essa é a principal. Então, nós como AgroTools, a gente está assim, sendo muito seletivo com as contratações, mas a gente tem focado muito nessa fora ali, engenheiros agrônomos, cartógrafos, geógrafos, a gente tem apostado muito nessas duas frentes. É aquela questão de você vestir a botina, né, cara? E ver, entender, porque assim, você não desenvolve nada sem o entendimento, pelo menos, exatamente. Prático, isso aí. É o que a gente vai, manda a galera para campo, vai ver, tá chovendo, vai coletar informação, vai melhorar o algoritmo, então a gente faz esse trabalho muito forte de melhorar as pessoas entendendo o que está acontecendo no campo, para que o que a gente está desenvolvendo faça sentido, ou pelo menos tente replicar ao máximo a realidade que tá por trás do negócio, né? Legal, cara. Muito bom, Rodolfo. Obrigado, cara, por você ter topado esse papo aqui, né? Que eu sei que a AgriShow é super corrida, né? Tem um monte de coisa para fazer, mas com certeza, cara, foi muito bacana entender um pouco da sua trajetória aí, um pouco do que vocês fazem também, né? Então, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês, cara. A gente que agradece, Paulo. Foi realmente muito bom estar aqui. E desejamos ao Agro, eu sempre tenho uma forma de ir, mas o Agro Resenha ali, anos e anos de sucesso pela frente. Acho que você tem tudo para fazer o negócio e ganhar cada vez mais escala. Obrigado por contar com a gente. Para quem quiser conhecer mais AgroTools, só entrar em contato comigo e eu estou super à disposição. Eu ia falar até como é que faz para conhecer um pouco mais da empresa aí, redes sociais, enfim. Maravilha. Bom, redes sociais, AgroTools, LinkedIn, Instagram, Facebook menos, né? Quem sabe um pouquinho dele, porque não faz muito sentido para o nosso negócio.
E se precisarem do meu contato, meu e-mail é rodolfo, com ph, @agrotools.com.br. Um dos privilégios de estar lá há 10 anos é ter um e-mail sem o sobrenome, que você imagina a dificuldade que ia ser para mim. Então, pessoal, fiquem à vontade, me mandem o que precisarem de dúvidas, estou super à disposição. Legal, cara. Bom, agora vamos para a parte mais importante desse podcast aqui, que é o quiz. Vamos lá, quiz. Vixe, nunca fui bom disso. É bem tranquilo. Juro que não tem pegadinha. Vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Tá, beleza? Bom. Rodolfo, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Putz. Música antiga predileta. Eu vi que tá lá no carro, hoje não consigo lembrar o nome. Não, pode ser a banda, por exemplo. A banda é de um DJ, chama Purple Disco Machine. Aí, ó. Tá vendo? Daqui um pouco me vem lá no nome. The Future. Aí, ó. Pronto. E, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? O lugar mais diferente que eu já fui na minha vida, com certeza, foi a China. Olha aí. Foi Pequim, uma coisa meio outro planeta, assim. Não é o mesmo planeta que a gente está acostumado no Brasil. Legal. E especificamente a muralha da China foi aquela coisa assustadora. Meio grandioso, né? Você fala assim, como ele conseguiu levantar um negócio desse tamanho, comprido assim, há sei lá quantos mil anos atrás. Milênios que os caras demoraram pra fazer aquele negócio lá. Um monte de gente que morreu, né? Nossa, mas indico, todo mundo tem que ver, ter essa experiência de mundo. Muito bom, cara. E na cozinha, bicho, qual que é a sua especialidade? Massa. Faço massa bem. Vó italiana, a nona, aí, ó, tá me ensinou tudo. Aproveitando um beijo pra nona. E, cara, tem algum livro que você pode indicar pra gente que de alguma maneira impactou sua vida e que você pode compartilhar aí, cara? Super. Tem um livro que eu gosto muito, que é do fundador da Nike, que chama Shoe Dog, do Phil Knight. Sim, do Phil Knight. Como que é o nome dele? Bom, ele conta a história dele, na perspectiva dele, em primeira pessoa, escrevendo e narrando todos os desafios do dia que ele falou assim, eu tive a ideia até o dia que ele fez a Nike dar certo, foi quando eles abriram o IPO na Bolsa de Nova York, acho que 1980 e alguma coisinha. Sim. Esse é o livro que eu já li algumas vezes e toda vez que eu leio eu tenho alguma vontade a mais de fazer negócio, cara. É bem legal, é super interessante. Minha recomendação forte. Bom, agora uma mais filosófica pra gente finalizar aqui, Rodolfo. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Pra eu continuar persistindo no que eu tenho, no que eu almejo. Assim, às vezes parece um pouco meio buzzword, a palavra... Cara, a persistência, ela supera uma parte das vezes qualquer um animado. Você vai lá, faz todo dia o arroz com feijão, você tá sempre evoluindo. Essa é a que eu acho que eu aplico bem, tá? Então eu não acho que eu poderia ter feito muitas coisas melhores. Sim. Mas essa é a que eu... Não fica no meio do caminho, não. Continua. Legal. Muito bom, cara. Muito bom. E pra você que ouviu esse podcast, que ouviu também, né? Porque nós estamos fazendo em vídeo. Se você tá só ouvindo aí e quiser acompanhar lá no YouTube, tá lá disponível também no nosso canal. Então, se você curtiu esse bate-papo que eu tive com o Rodolfo aqui, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha ele cresce na medida que você participa com a gente desse processo aqui. Então, nós estamos em todos os agregadores de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, qualquer um desses aí você encontra o AgroResenha. E acompanhe também os outros podcasts da casa. A gente tem o Baseado em Fatos Rurais, Rodolfo, que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio brasileiro. Opa! Meu negócio é diferente. O negócio é diferente, cara. A gente tem também o Brasil que Produz, que é uma série itinerante que a gente faz viajando. Nós temos outros podcasts da casa também agora com a Lígia Pedrini, o Agro em Pauta. A gente tem com o Lucas Ordonha, o AgroTech. Então tem um monte de podcast que você pode, dentro da nossa rede, ouvir. Siga a gente nas nossas redes sociais também, é só buscar por @agroresenha no Instagram, Facebook, LinkedIn, no X também. A gente nem usa o X, mas tem lá. Entre o nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link tá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, tá certo? Escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados. Por exemplo, o Rodolfo chegou pelo e-mail, cara. O pessoal mandou e a gente veio gravar aqui na AgriShow, tá certo? Rodolfo, obrigado de novo, cara. Obrigado, eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é a seguinte, meu amigo. Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? É isso, exatamente isso, Paulo. Obrigado a você, AgroResenha, pessoal da Piscina. Obrigado pela filmagem, foi incrível. Tamo junto. Vamos fazer essa feira bombar cada vez mais. É isso aí. Obrigado. Valeu, irmão. Até mais, valeu. Epa, nós. Chutei tudo. Tamo junto.